Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o qual havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardo isto. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O texto que nós lemos, acabamos de ler, mostra Judas Iscariote, aquele que traiu a Jesus, demonstrando uma preocupação pela ação de uma mulher que pegou um perfume, uma essência, um nardo puro, que tinha um valor de 300 dias de trabalho, e ela ofertou a Jesus, ela quebrou aos pés de Jesus. E Judas se manifesta para defender a causa. Por que esse desperdício? Não poderia se vender esse unguento por 300 dinheiros e repartir com os pobres? Mas a sua manifestação não era uma preocupação pelos pobres. É porque ele era ladrão e ele que guardava a bolsa com as ofertas e ele tirava o que ele se lançava. Então o que nós queremos falar nesta manhã, baseado nesta palavra, você que está nos ouvindo, você que vai ouvir esta mensagem através das redes sociais, o que nós queremos falar? Nós temos que ter um discernimento daquela pessoa que nós andamos junto com ela. Nós temos que perceber a sua transparência, sinceridade e integridade. Porque Jesus disse de pregar o evangelho a toda criatura. Foi o texto que eu falei aqui na última vez que ministrei. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa ordenança, qualquer um ser humano que se acha capaz, que se acha habilitado, ele pega a Bíblia e vai pregar o evangelho. Agora, qual a intenção dele em pregar o evangelho? O evangelho eterno sendo ministrado por homens passageiros. Eu falei aqui, onde Paulo fala em Gálatas, que alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu falei aqui que Paulo, em Filipenses, ele diz que o evangelho por muitas pessoas é pregado por fingimento, por porfia, por inveja, mas que por outros é pregado em verdade. Então não se ofenda e não despreze o evangelho por causa do evangélico. O evangelho, ele é fechado. O evangelho já está escrito. Não há sombra de variação, não há mudança. Agora, quem carrega o evangelho, nós só vamos perceber a intenção dessa ministração de levar o evangelho pelos frutos, pelas ações que as pessoas vão ter. Porque Judas se manifestou aqui em uma forma de defensor. Judas se interessou por aquele ato daquela mulher e achou que foi um ato agressivo. Um ato que ela poderia ministrar de forma que iria abranger de forma mais extensa. Quando, na verdade, a intenção de Judas não era o que o seu argumento proferia. Por que esse desperdício? Porque não se vendeu por 300 dinheiro e não deu aos pobres. Quer dizer, a princípio, se há uma pontuação aqui, nós iríamos acreditar e dar razão a Judas. Mas o autor
João, ele diz que ele falou aquele ato positivo, não foi com a intenção positiva. Ele usou um argumento positivo com a intenção maligna. Ele falou isso não porque cuidava dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa. E ele lançava a mão do que ali as pessoas colocavam. Então o que nós queremos falar? Você tem que perceber quem gosta de você e quem finge gostar de você para tirar proveito da sua fé. Jesus nos chamou para ser tementes e não dementes. Ninguém está acima do bem e do mal e ninguém está acima da verdade. Tem gente que acha que deve respeitar um homem por causa do título que ele carrega. Não. Nós temos que respeitar o ser humano em si, e o que vai revelar aquela árvore são os seus frutos. Então não existe balança dupla, balança enganosa. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que vai revelar a pessoa são as suas ações. Então as pessoas respeitam muito o título. Porque fulano tem o título de apóstolo, bispo, pastor. Então nós temos que nos submetermos ao que ele quer. Não. As ações dele, com título ou sem título, tem que ser respeitada como ser humano. Então, nós devemos sacrificar e entregar tudo para Deus. Verdade. Mas se eu, como líder, eu me interesso que você entregue tudo para Deus, apenas o financeiro, é porque Deus, ele é invisível, Deus é espírito. E eu, como líder, como sacerdote, eu sou o mediador desse sacrifício, dessas ofertas que você dá para Deus. E se eu me interesso tanto pelas suas ofertas físicas, monetárias, financeiras, e porque eu sou o seu mediador, o seu sacerdote, o seu pastor, e eu me preocupo muito é porque você vai dar para Deus, eu faço questão que você dê para Deus, porque quem vai administrar eu, e em parte eu posso ser beneficiado. Então eu tenho que demonstrar para você que eu tenho uma preocupação que você dê para Deus as suas ofertas físicas, mas eu tenho que demonstrar também que eu desejo, eu anseio que você também dê suas ofertas de obediência, de sacrifício, não somente ofertas as quais irá me beneficiar. Por eu ser o sacerdote, o pastor, o administrador, o mediador, e tudo que você dá para Deus sacrificialmente passa por minha mão, isso mostra o meu interesse, por quê? Porque em parte eu posso também ser beneficiado. Então os seus verdadeiros amigos não são os que choram as suas lamúrias e as suas misérias. Os seus verdadeiros amigos são aqueles que se alegram com as suas vitórias. Quando você conta uma vitória, uma conquista, você vê no semblante da pessoa se ele participa daquela alegria ou se ele não faz caso algum. Porque eu me importo que você dê para Deus o que é de Deus, mas eu me importo o que você dê também para a sociedade, o que pertence de responsabilidade para a sociedade. Em Mateus capítulo de número 22, é muito interessante, onde ali chegam para Jesus e perguntam, tentando encurralar Jesus, e perguntam, Senhor, é lícito pagar o tributo a César? É lícito, é correto pagar imposto? É correto o homem ser honesto? Jesus disse, pegue uma moeda aí. De quem é essa foto, essa inscrição, essa efígie? De quem é? Eles disseram de César. Aí Jesus demonstra a preocupação em você ser fiel a Deus somente na igreja? Não. Mas ser fiel a Deus lá fora, na sociedade, na sua vida social. Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você tem que discernir
que quem prega o evangelho para você, quem apacenta você, qual a intenção dele sobre você. Ele quer a sua fidelidade a Deus, sim, porque ele vai administrar, porque ele é o sacerdote, o pastor, o mediador, e ele vai administrar as tuas ofertas, as tuas finanças diante de Deus. E em parte ele vai se beneficiar, mas ele não descarta a sua responsabilidade social. Assim como Jesus disse, olha, dê a Deus o que é de Deus. Me dê a oferta para Deus. Mas não despreze a responsabilidade de dar a César o que é de César. A sua vida social, conjugal, familiar, sua vida como ser humano é importante andar em dia também. E não somente você dá para Deus o que é de Deus, porque eu sou mediador, eu sou o pastor, eu sou o sacerdote, e você vai dar essa oferta para Deus, mas vai ficar na minha mão, eu que vou administrar. Como eu sou beneficiado com essa oferta, eu faço questão da sua fidelidade a Deus. Mas às vezes não estou preocupado da sua fidelidade a César. Quem é César? A vida social, os impostos, as responsabilidades. Eu não estou nem aí para a sua vida lá fora, porque lá eu não recebo nenhum benefício. Eu estou preocupado com a sua vida espiritual no que diz no tocante a Deus, porque dessa eu tiro alguma vantagem. Então abra o seu olho. Ninguém está acima do bem e do mal. Em Atos capítulo de número 20, versículo 28, Paulo diz, quando ele vai para Jerusalém, ele diz, olha, vocês bem saibam, vocês apacentem a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Agora, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos devoradores, que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão, surgirão homens, que falarão coisas perversas e atrairão os discípulos após si. A Bíblia diz que entrarão na igreja homens que estarão como Judas, defendendo a causa por causa do benefício que a defesa da causa lhe traz. Ele diz que entrarão e dentre nós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, mal intencionados. Então abra o seu olho. Nem todo mundo que prega o evangelho está com a intenção de divulgar o evangelho. Às vezes está colocando um fardo sobre você, porque aquele fardo traz sobre ele um resquício de benefício. Respinga sobre ele a tua fidelidade a Deus, porque ele é o sacerdote administrador